Nós temos a nossa enquete e hoje a enquete é o seguinte, celebrando mais uma vez, como eu falei, o Dia Internacional da Mulher, o que fazer para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres, né? Um assunto que vem permeando já há muitos anos a política brasileira, mas de tempos em tempos, né, Valentina, volta à tona essa temática, a diferença da condição de salário, a condição de trabalho, a condição social entre homens e mulheres, né? Com certeza, e que bom que a gente pode falar sobre isso agora, que bom que a gente tem esse espaço da rádio para falar sobre aí a diminuição da desigualdade. Acho que é uma pauta super importante a gente estar falando sobre isso num veículo como esse que é a rádio, né, entre jovens também, porque é uma das pautas aí que mais enriquecem a igualdade mesmo, que acho que é isso que a gente precisa. Vamos ouvir a Kátia Rossani, que é aqui de Foz do Iguaçu. Olá, aqui é a professora Kátia, sou da Rede Estadual de Educação, pensando em ações para assegurar maior igualdade entre homens e mulheres. Eu acho que uma das ações seria uma educação, seja uma educação, pode ser escolar, uma educação familiar, uma educação na sociedade, que ensinasse para meninos e meninas, para crianças, que ambos podem e devem ser responsáveis por diversas tarefas, como, por exemplo, cuidar a casa, limpar a casa, fazer comida, é uma tarefa que é necessário para que o homem e a mulher sobrevivam e que não tem que ser exclusivamente da mulher. Essa seria uma ação educativa que se ensinado desde cedo para as crianças a compartilhar tarefas, que não existe um trabalho que é só de homem, um trabalho que é só de mulher, ajudaria a reduzir essa desigualdade que existe. Bom dia. Penso que para acabar com a desigualdade entre homens e mulheres, primeiramente é você admitindo que ela existe. Porque mesmo que existam várias pesquisas, né, e a nossa vivência também, as pessoas ainda elas não admitem que existe, principalmente homens, né, não admitem que existe essa desigualdade. Por exemplo, hoje as mulheres estudam mais, têm um grau de escolaridade muito maior que os homens, mas não possuem um salário compatível equivalente, ou tem essa jornada de trabalho tripla, né, dupla ou até tripla. Então, nós precisamos enfrentar essa questão da desigualdade salarial, da desigualdade de tarefas, né, que sempre fica a cargo muito maior da mulher, e acho que admitindo essa questão da desigualdade já é um passo, né, discutindo sobre isso, e que a gente continue lutando para que a gente tenha um mundo onde sejamos socialmente iguais, né, respeito e humanamente diferente, admitindo que temos diferença e que sejamos totalmente livres, né. A enquete que vocês pediram sobre homens e mulheres. Meu nome é André Machado, moro aqui na Vila Paraguaia. Perguntaram, né, o que pode ser feito para tornar a vida de homens e mulheres iguais. Nada. Homens e mulheres não são iguais. Nunca serão. Homem é homem, mulher é mulher. O que nós temos que fazer é trabalhar mais para que se respeite cada vez mais o ser humano. O ser humano homem e o ser humano mulher. Que aí sim tem as diferenças. Ambos são desrespeitados em suas naturezas sexuais. Não é gênero. Quem inventou esse negócio de gênero esquerdista que quer corromper a família. É sexo masculino, sexo feminino. Simples. É respeitar o homem, sexo masculino, respeitar a mulher, sexo feminino. Ponto. Seres humanos, devido respeito a cada um. Bom dia, meu nome é Amanda, eu moro na região do Dona Leila, tenho 21 anos, sou estudante. E sobre essa questão da igualdade entre os gêneros, eu acho muito importante a gente falar, principalmente agora que está em ano de eleição,
sobre a participação das mulheres nos espaços de organização e decisão política, de debate político. Eu acho que essa é uma etapa essencial para a gente, se a gente quer falar sobre igualdade, porque as mulheres precisam estar nesses espaços para se informar, para aprender, para ensinar outras pessoas e para participar das decisões políticas. E quando eu digo os espaços políticos, vai muito além do que apenas os partidos, que também são importantes, mas os próprios espaços de organização dentro das faculdades, movimento estudantil, os coletivos de bairro, movimentos de bairro, até mesmo de igreja, das escolas municipais, estaduais, enfim. E os espaços de cultura, que também tem muitas mulheres à frente na nossa cidade, é muito importante, a Tina é um exemplo. E eu acho que é isso, são um ponto importante para a discussão. Muito obrigada aí pelo espaço. Isel Talavera, de Foz do Iguaçu. Olá, amigos, amigas do H2 Foz, como estão vocês? Aqui é Isel Talavera. Como a gente consegue assegurar esses valores? E me fez fazer um duplo olhar, tanto interior quanto exterior. Tá certo que assegurar a igualdade compete à nossa Constituição, ao Estado, às políticas, e também fazê-lo realidade do nosso dia a dia, esse olhar interior, ver aonde que nós estamos, qual que é o nosso ponto de enunciação, que fazemos tanto nós mulheres quanto os homens, para realmente dar o valor à mulher, essa igualdade de direito, de espaços, de reconhecimento que não existe muitas vezes. Então eu acredito que todos nós, sociedade, quando olhamos as nossas líderes, as nossas presidentes de bairro, as nossas estudantes na universidade, tanto mães, como é interessante, como é importante valorizar, expressar. Olha, como eu admiro a sua liderança, a sua inteligência, seu acolhimento, como é bom ressaltar realmente as virtudes das nossas mulheres, que muitas vezes têm 1, 2, 3 jornadas, cuidam de família, estudam, estão se formando para dar condições muitas vezes aos filhos de ter uma condição melhor, e não somente valorizar a beleza externa, a beleza física tão incentivada pela mídia e pela indústria cultural, mas sim colocar esses valores. Puxa, que interessante a tua forma de olhar o mundo, a tua forma de como você é solidária, que lindo a gente ter pessoas, mulheres como você, e realmente todos nós nos fortalecermos com o que temos de melhor, com essa nossa essência, e ao mesmo tempo decidir esse olhar interior, também exigir políticas públicas, cotas para as mulheres, que nós tenhamos mais mulheres na política, que a política tenha cara feminina, feminista, que possamos ter mulheres na Câmara dos Vereadores, nas prefeituras, quem sabe possamos algum dia, aqui em Foz do Iguaçu tem 50% de vereadoras mulheres, pensar no Senado, na Câmara de Deputados. Então vejo que com esse duplo olhar, também marchamos para o nosso interior, conseguimos olhar, ressaltar tudo que as nossas companheiras, nossas amigas têm do lado, e também exigir dos nossos governantes, do nosso Estado, um papel mais nos locais de poder e de administração pública. Seria isso. Tenho a todos um lindo Dia das Mulheres, de muita reflexão, de muita transformação, e deixo a todos o meu abraço. Tchau, tchau. O Dia Internacional da Mulher é uma agenda de discussão, de reflexão, né, para que esses temas todos ligados aí à mulher, a questão de gênero, o papel da mulher na sociedade, as desigualdades, ganhem um espaço maior e sejam debatidos de forma mais ampla, de forma mais aprofundada aí por toda a sociedade, para a gente encontrar soluções para essas demandas aí. E também, claro, e principalmente para que as próprias mulheres, né, protagonistas que são, tragam suas reivindicações, apontem aí as suas demandas, para
que a sociedade possa compreender e possa dialogar e possa também encontrar as soluções aí para essas bandeiras que são colocadas e que são necessárias. De todos os nossas contribuições aí dos ouvintes, todas muito pertinentes, destacaria a da Lisete, que traz que chama a atenção, né, para que a gente pense em como superar esse estado de coisa, ou seja, essa desigualdade que existe entre homens e mulheres, primeiro assumindo que ela existe, né? E para assumir basta dar uma olhada nos números, né? Não é por achismo ou por vontade própria. Os números mostram isso, né, Moacir? Agora, uma pesquisa recente que foi lançada mostra que as mulheres no Brasil ganham 22% a menos do que os homens. E no Paraná, essa realidade é ainda mais gritante. Essa diferenciação é de 28%, ou seja, elas ganham quase 30% a menos do que os homens, exercendo a mesma função, a mesma atividade. No geral, essa pesquisa mostra que, aí falando da realidade nacional, que as mulheres ganham menos, que as mulheres recebem uma aposentadoria mais baixa e que as mulheres têm maior formação do que os homens. E mesmo quando elas ocupam cargos que exigem uma formação mais alta, graduação, pós-graduação, ainda assim elas recebem salários abaixo do que a média dos homens. Então isso é uma realidade que a gente poderia citar N números para comprovar a existência e a realidade que a gente vive, que ainda é uma situação muito favorável e muito confortável para nós homens. Outro depoimento que me chamou a atenção aqui foi o da Amanda, lá do Jardim Dona Leila, e ela chama atenção para ela faz essa conexão entre a programação do Dia Internacional da Mulher com um ano de eleição. Ela chama e reforça a necessidade e a importância da mulher estar mais representada nas esferas de poder, no governo executivo, nos parlamentos, enfim. E esse é um ano de eleição, então mulheres pensem nisso. Mas sobretudo também, aí isso é da minha parte, sendo este um ano de eleição, as mulheres devem fazer a reflexão sobre os governos que temos, sobre os vereadores que temos, que são os que serão renovados ou reeleitos agora em 4 de outubro, se durante seus mandatos que estão terminando, exerceram ou cumpriram aquela agenda voltada para as mulheres. Nós temos emprego para as mulheres como deveríamos de ter, nós temos creche para os filhos das mulheres para que elas possam viver a vida profissional, estudar, enfim, tendo seus filhos com vaga garantida numa escola de qualidade. Nós temos saúde para as mulheres com as necessidades que elas precisam e que merecem ter. Enfim, as políticas públicas voltadas para as mulheres foram realidade nesses governos que estão encerrando o seu mandato agora em 2020, ou elas ficaram só na narrativa, Moacir? Essa reflexão que também eu convido o nosso ouvinte a fazer, e reforçando e corroborando da posição da Amanda. Sim, as mulheres devem entrar na política, devem colocar seus nomes à disposição para que a gente tenha câmaras de vereadores, para que a gente tenha espaços nas secretarias, nas chefias do Poder Executivo com mais mulheres, com as características próprias das mulheres, com as suas visões, com a sua forma de ver a sociedade e fazer a coisa acontecer pelo olhar, pelo jeito feminino. Marco Zero, onde tudo começa.